irmãos, a paz do Senhor Jesus. Há muitos feridos, choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem sua necessidade atende hoje, não deixa um soldado ferido morrer. Verdade bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes darás, e toda angústia sairá. Não deixes fiéis soldados feridos morrer. Segundo sua ordem, lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Mas por esse esforço, Satã intentou suas vidas matar. Não deixe um soldado ferido morrer. Venha o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes darás, e toda angústia sairá. Não deixes fiéis soldados feridos morrer. Não podes olhar sem socorrer. O amor é mais forte e faz viver. Não podes deixar um soldado ferido morrer. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quero ler uma passagem, mas espera um minutinho aí. Vamos lá. Juízes, capítulo 1. Quem dentre nós subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. Eis que entreguei essa terra na sua mão.
Então disse Judá a Simeão, seu irmão, sobe comigo a minha herança e pelejaremos contra os cananeus. E também eu contigo subirei a sua herança. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus, os perizeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. Acharam Adoni-Bezeque em Bezeque e pelejaram contra ele e feriram aos cananeus e os perizeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram e prenderam-no e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque, 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Ai, irmão, uma gripe. Não é muito forte não, mas a garganta tá um pouquinho ruim. Mas vamos lá, dá pra falar. Mas eu não me lembro de ter pregado essa mensagem, né? Na rua dificilmente você vai pregar uma mensagem assim. Mas meditando esses dias, veio esse nome na cabeça, através de uma pregação que eu escutei aí. E eu falei, deixa eu aprofundar mais essa mensagem aí. E aí, eu estava lendo hoje, o Senhor me falou muita coisa aqui. A gente tem guerras, mas quem tem um chamado, ele já começa a sofrer bem antes, até antes de se converter. Tá? E não adianta lutar com as armas carnais, porque não vai resolver. Nós temos a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Então sem Ele, nada podemos fazer, porque é uma guerra espiritual. E nesse texto, Moisés tinha morrido. Josué tinha morrido. Quando Moisés morreu, Josué foi o sucessor, ele foi preparado para isso. Mas quando Josué morre, não tem nenhum líder, nenhuma liderança. Tá? Então o capítulo 1 de Juízes não apresenta nenhum herói da fé. Aqui nessa primeira batalha, quem subirá primeiro? Judá. Judá, ele significa louvor, aquele que louva, né? Toda a nossa oração, ela deve começar primeiro com louvor. Senhor, eu te exalto, eu te glorifico, tu és maravilhoso, tu és santo, tu és verdadeiro, né? É o nosso Pai maravilhoso. Você sempre vai começar a oração, não é pedindo perdão, mas adorando a Deus. Tá? E na batalha, o louvor vem primeiro, como foi no caso de Josafá, né? Olha, manda os homens à frente, eram 3 exércitos, manda os homens à frente e manda tocar, adorar, me louvar. Não terão nem que pelejar, não vai levantar uma espada. Eu, o inimigo, lutou contra o inimigo. O problema nosso é que a gente murmura, blasfema, né? E a gente não tem coragem de adorar. Jó, quando ele perdeu tudo, a Bíblia fala que ele adorou, né? Porque ele entendeu que tudo tinha um propósito. Lá no fundo da sua alma, ele não sabia explicar, mas tudo tinha um propósito. E tudo tem, irmãos. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando a gente passa a entender que tudo na nossa vida, coisas boas e coisas más acontecem, tudo tem um propósito. Em tudo, Deus pode nos edificar. E se a gente não crescer, a gente pode ser destruído.
pela opressão do inimigo. O que a gente precisa? Além da fé, a gente precisa de alguém que lute ao nosso lado. Jesus ele sempre falou para os seus discípulos, e de 2 em 2, né? Vai de 2 em 2, não precisa levar muita coisa. Apenas o essencial, e do resto ele cuida. Todo lugar que vocês entrar, você oferece a paz. Se vocês não receberem, a paz volta para vocês. Quem der um copo de água para vocês, vai ter um grande galardão. De maneira nenhuma perderá seu galardão. Então, o louvor e a oração, né, sempre tem que estar no nosso coração. Louvor e oração. Para a gente vencer essas lutas. A gente não está sozinho. Jesus falou, estarei com vocês todos os dias. Tá? Então, mesmo que aqui no caso não tenha alguém fisicamente para te estender a mão, o Senhor já está do seu lado. Tá? Muitas vezes falavam assim para mim, me criticaram por eu estar pregando sozinho na rua. Você acredita? Eu falei, mas não estou sozinho, Jesus está comigo. Não, Jesus mandou de 2 em 2, irmão, está errado. Não pode pregar assim, aqui. Eu falei, por que não? Porque aqui é o deserto, aqui é o lugar de João Batista pregar, aqui é o lugar de mensagem dura. Tá? A igreja não, a igreja é lugar de umas mensagens mais edificantes, de ensino, de correção também, até de exortação, mas a igreja, dentro da igreja as pessoas já estão ali, né? Vai na rua, né? Mas fui criticado até por isso, até de eu estar pregando sozinho. Aí você vai ver que eram 10 mil que caíram dos inimigos, né? E eu lembrei do Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita. Eu lembrei desse salmo. E aí, o que acontecia, né, nessa batalha? Eles venceram. Tá? Eles venceram e esse rei, Adoni, ele fugiu. Eles foram atrás, capturaram ele e fizeram com ele o que ele fez com 70 reis. Cortar os 2 dedão das mãos e os 2 dedão do pé. Né? Eu lembrei dos 70 discípulos que receberam o sopro do Espírito Santo para curar enfermos, expulsar demônios. Né? E eles voltam alegres. Olha, Jesus, em teu nome, pessoas, né, que pela primeira vez experimentaram o poder de Deus antes do Pentecostes. E que pouquíssimas pessoas experimentaram isso no Velho Testamento. Né? Saul, por exemplo, quando foi ungido, ele saiu dançando e profetizando. Coisa linda. Né? Dançar no Espírito. Davi dançou no Espírito, né? E a mulher dele, a Abigail, filha de Saul, ficou escandalizada. Oh, meu Deus, é o diabo. O diabo tomou Davi, ficou endemoniado. Você nunca mais vai ter filho. Por que cortar os polegares? Assim como eu fiz a 70 reis, assim o Senhor me pagou. Porque os polegares da mão é o dedo mais importante, é o polegar. Tá? Se você cortar o polegar, você não consegue. Vamos dizer que isso aqui é uma espada. Você não vai ter firmeza para lutar. Não adianta. A espada vai cair da sua mão. Com 4 dedos assim, a espada vai cair da sua mão. E você vai ser morto. Então ele impedia das pessoas lutar. Né? Eu lembrei desse... Até deu um pause aí que eu ia procurar a referência que eu esqueci de marcar. 2 Samuel 23. Olha como é importante a espada estar firme na mão.
em um dos 3 generais de Davi, os 3 maiores guerreiros. Um é Eleazar. 23, versículo 10. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e tirar a mão pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento e o povo voltou junto dele somente a tomar o despojo. Sozinho ele destruiu o exército. A espada, aqui ó, porque o polegar ele fecha aqui. Aqui tem uma força, né, compatível com a força dos 4 dedos. Tá? Aqui a espada não cai, ela grudou na mão. Eu lembro que quando eu fui a primeira vez para o norte, né, eu fui para Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, foram 18 mil quilômetros. Não, daqui lá é 4 mil, daqui o Amazonas os 4. Indo para o Acre e tal, pode pôr mais 1.000. É 500 para ir de Porto Velho, mais 500 para voltar. Vamos botar 5 até Manaus, 6 até Roraima, né? Mas 18, o tanto que eu rodei. Eu lembro que quando eu cheguei em casa, os dedos na mão quase não mexiam, de ficar grudado no volante da Kombi. 18 mil quilômetros em 8 meses. São lutas, tá, que Deus nos entrega na mão. O motor da Kombi, foi com a Kombi velha, acho que foi 8 vezes que eu lembro de ter desmontado, de tirar o motor fora e abrir o motor. 8. Fora as outras vezes que teve que parar para regular a válvula, né? Ou qualquer outra coisa. Então foi uma luta muito grande. E toda vez hoje que eu entro na Kombi, aquela Kombi velha, eu sinto uma alegria tão grande, irmão, de lembrar, não da luta, mas de lembrar da vitória. Quando eu ligava para minha mãe falava assim: larga essa Kombi aí, pega um ônibus, vem embora. Não pode, irmãos. A gente foi chamado para lutar. A gente recebeu um espírito, Paulo disse assim, que não é de covardia, 1 Timóteo 1,7, mas sim de coragem, né? De intrepidez, de ousadia. A gente não pode parar, irmão. A gente não pode desistir em qualquer área da sua vida, seja no casamento, seja na área profissional, seja com teus filhos. Você não pode voltar atrás, senão você não está apto para o reino de Deus. Tá? Aquele que olha para trás, ele vira uma estátua de sal. Por isso que Jesus fala: lembrai-vos da mulher de Ló. Tá? Então a gente tem que deixar as coisas que para trás ficam e não olhar para trás. Passou. Tá? Agora a gente vai enxergar o passado como vitória. Quando Jesus ele chama os discípulos ali em João 13, ele fala assim: o que eu estou fazendo com vocês agora vocês não vão entender, mas lá na frente vocês vão entender. Jesus queria lavar os pés dele. Né? E Pedro falou: não, de maneira nenhuma o senhor vai lavar meus pés. Pedro, se eu não lavar seus pés, né, você não tem parte comigo. Não, então pode lavar o corpo todo. Não, vocês já estão lavados por aquilo que eu já preguei para vocês. É só o pé, porque o pé é o contato com essa terra, né? É da onde a gente pega muita sujeira do mundo para nossa alma. Vocês já ouviram falar que se a pessoa fica descalça, com o pé na terra, por alguns minutos, ela descarrega energias? Sim, o nosso corpo carrega energia estática, né? Você pode até levar choque em alguma circunstância. Então você tem contato com a terra, você descarrega muita nervosismo, muita negatividade nos pensamentos e tal, né? E você ficar ali orando, meditando, melhor ainda. Não, isso não é simpatia nenhuma, não. Isso é realmente o nosso corpo, tem uma ligação com a terra, né? Porque a gente veio da terra. Quando corta a mão, você não consegue lutar. Quando corta o dedão dos pés, perdeu o equilíbrio. Tá? Como que você vai andar na preparação do Evangelho da Paz? Como que você vai andar na fé?
Ele cortou o dedão. E aí, acabou, irmão. Você não fica de pé, que dirá correr. Em Jeremias 12, versículo 5, fala assim: se em terra de paz não te sente seguro, o que você vai fazer na enchente do Jordão? Se você não consegue competir com homens que correm a pé, como é que você vai competir com aqueles que andam a cavalo? Tá? Então, irmãos, a gente tem que aprender, né? Nos mínimos detalhes, né? A gente tem que aprender a crescer. É tão difícil quando a gente fica batendo na mesma tecla, remoendo, né? Como o boi, né? Ele pega o capim, ele moe, ele engole. Depois ele traz de novo para a boca, ele começa a remoer de novo. Vocês sabiam disso? Entendeu? E a gente é assim, mano. A gente pega coisas que nos feriu do passado e a gente continua remoendo até hoje. Tá? Em vez da gente engolir logo e botar para fora, porque o que contamina o homem não é o que sai não é o que entra pela boca, mas é o que sai da nossa boca. Tá? E a gente tem que tomar cuidado com isso, de perder o equilíbrio e começar a falar besteira, começar a fazer acusações, começar a fazer calúnia, difamação. Não, isso é terrível para a pessoa que faz. Para a pessoa que faz. Porque ela está se destruindo. Para a pessoa que ela está fazendo, só está sendo motivo de vitória para a pessoa, porque ela vai vencer. Porque isso não vai atrapalhar. Nada pode nos separar do amor que está em Cristo. Você vê a astúcia do diabo, irmãos, de tirar o nosso equilíbrio emocional, nosso equilíbrio espiritual e até o nosso equilíbrio físico. Tá? A gente ficar doente por causa de lutas mal resolvidas. Tá? Paulo fala assim: eu combati o bom combate. Com quê? Com a verdade, com a sinceridade, com a simplicidade do Evangelho. Não adianta a gente tentar colocar jugo pesado, porque isso é coisa de fariseu. Não adianta a gente apontar o dedo para o outro. Eu não sou como ele, como os fariseus faziam. Eu jejuo 2 vezes da semana, eu dou dízimo de tudo que eu possuo, sabe? Não, eu combati o bom combate, acabei a carreira, porque Paulo correu o bom combate. Ele correu constantemente. Ele falava assim: eu levo no meu corpo as marcas de Cristo. Tá? Eu tenho uma marca, tenho. Não tanto que o apóstolo Paulo teve. Tá? Mas, irmão, sempre que você começa a se levantar para querer lutar, o inimigo já vai estar com a espada na mão para te enfrentar e te derrubar. Toda vez que você vai tentar fazer um projeto, irmão, parece que o inferno se levanta para você não começar. Mas depois que você começa, você vê: eu devia ter começado antes. Por que eu tinha tão medo? Eu tinha medo de mexer na mecânica do carro. Eu falei: nossa, será que eu vou conseguir montar? Será que eu vou conseguir fazer certo? Deu tão certo que eu montei o motor da Kombi, irmãos, pela internet, acompanhando um mecânico ali, instruindo passo a passo, né? E eu acabei que perdendo medo de mexer, tá? E toda vez, irmão, que eu, por exemplo, quando eu comecei no hospital, nossa, levantava aquela tribulação. Quando eu comecei a pregar no trem, levantou aquela tribulação. Para quê? Para desistir no começo. Porque se o diabo abater você no começo, cortando o seu equilíbrio, cortando a sua força, você desiste de cara. Mas Jesus falou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você, ao que vencer, vai se assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai em seu trono. Irmão, a gente tem muito soldado ferido. Veio esse louvor na minha mente. A gente tem muita gente ferida. Como aquele travesti que eu conversei com ele umas 2 semanas atrás, né? O pastor tinha estuprado ele, o padrasto tinha estuprado ele, e ele não quer mais lutar.
Não, estou aqui, eu sei que se eu morrer, eu peço perdão para Deus, Ele vai me salvar. Pode ser. Mas será que vale a pena você ficar sem lutar, só esperando a morte chegar para você falar, Jesus, lembra de mim quando entrar no teu reino? A misericórdia do Senhor se estende até o fim da sua vida. Mas será que compensa você deixar esse pouco tempo que a gente tem aqui na terra de glorificar o nome do Pai, o Todo-Poderoso, com aquilo que a gente pode fazer, irmãos? A gente não precisa de muita coisa, a gente precisa de muito dinheiro, a gente só precisa de amor, fé e esperança. Só amor, fé e esperança. Coríntios 13. Então, só para a gente concluir, vamos lá para Coríntios 13. Isso aqui constantemente vem na minha cabeça. Quando a gente pensa em parar, a gente fala assim, eu não quero mais lutar. Elias pediu para morrer. Jeremias pediu para morrer. Porque a vida de quem é chamado é porque Deus tem algo grande para fazer, né? Através de nós. E se a gente entendesse, né, tem algo muito grande para Deus entregar na nossa mão. Tanto aqui na terra, irmãos, muito mais no céu. Mas aqui, irmãos, há tesouros escondidos, como eu disse outro dia. Porque não adianta eu falar língua, né? Não adianta ter dom de profecia, não adianta ter todo conhecimento, não adianta ter uma fé que move montanha. Porque se não tiver amor, nada seria. Tá? O amor é o fundamento. Eu tenho que amar a Deus através do amor ao próximo. Tá? E o que eu vejo hoje nessa igreja evangélica não tem nada de amor. Nada, muito pouco. Muitas pessoas se salvam por falta desse requisito de amar o teu próximo como a ti mesmo. Faça para ele aquilo que você quer que ele faça para você. Porque na mesma medida que você medir, você vai ser medido. Na mesma medida que você pesar, você vai ser pesado. Na mesma maneira que você julgar, você vai ser julgado. Como foi o Adoni-Meseque. Tá? Assim como eu fiz, Deus me pagou. Por que tem tanto crente caído? Tá? Eu me lembro, o amor, deixa eu só acabar aqui. O amor é sofredor. Sofra pelo seu marido, sofra pelos seus filhos, vale a pena. Tá? Sofra por aquilo que você quer conquistar. Tá? O amor não é invejoso, o amor é benigno. Não tem inveja. Irmão, eu não tenho inveja de ninguém, irmãos. De ninguém. Não, mas ele tem um carro. Não, mas ele tem uma casa. Ele tem isso. Não, eu tenho que amar a Deus por aquilo que Ele me deu. Por aquilo que eu lutei e conquistei. Porque Ele deu forças. Tá? O amor não trata com leviandade. Eu não posso ser uma pessoa leviana, tá? Maldosa, mau caráter. Não se ensoberbece. Convém que ele cresça, que eu diminua. Não existe soberba, irmão. Quando você ama teu próximo, irmão, você nunca dá o louvor para si, você nunca busca o louvor para si. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Amor não busca os seus interesses, mas o do próximo. É por isso que muita gente está aí frustrado na vida, angustiado, cheio de amargura, porque só pensa em si. São amantes de si mesmo. Tá? Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. E esse versículo não sai da minha cabeça. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Eu tinha uma... meu Deus, fugiu da minha cabeça agora. Eu começo a contar as coisas para os irmãos, às vezes eu paro de contar. Ontem mesmo eu comecei a contar algo e acabei não contando. Quando eu entrei no quarto da mulher ontem, o que eu estava contando, que estava o marido
numa cama, doente, e o filho na outra, né? E eu perguntei o que o filho tem. O marido era mal de Parkinson, o filho era um vegetal. Nunca tinha levantado da cama. E eu fiquei pensando, eu falei, nossa, meu Deus, que luta que essa mulher está passando. E ela já estava desesperada. Ela não sabia mais como lutar. Ela estava sem os polegares. E ela não sabia. Eu falei, eu posso orar? Ela falou, que Deus que você vai orar? Deus não está nem aí comigo. Se ele existe, ele deve estar olhando para outras pessoas. De mim ele deve ter se esquecido. E a Bíblia fala, pode a mãe esquecer do filho, que ama, que cria, pode. Mas eu, todavia, o Senhor nunca esquecerei. Mas aquela mulher, numa luta, chegou no limite máximo. Os dois da cama. Ruim. E eu perguntei, como é que seu filho chama? Quantos anos ele tem? 41 anos. Era a minha idade, meus. Aquilo me abalou. Qual é o nome dele? Adilson. Aquilo me quebrou por dentro. E Deus falou assim para ele, você está vendo esse jovem? Eu criei ele assim. Eu formei ele. Desde o ventre da mãe dele, eu fiz ele assim. Só para te encontrar nesse dia. Deus marcou um encontro ali naquele quarto, irmão, de hospital. Eu e o outro Adilson. E o Senhor falou para mim. Porque eu fui em luta, eu estava meio triste, eu estava meio abatido. Fui para o hospital assim, sabe, murmurando da minha vida. E o Senhor falou, tá vendo ele? Eu podia pegar ele e colocar no teu lugar. E eu podia pegar você e colocar no lugar dele. Para você dar valor ao que eu te entreguei. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, meu, com as palavras que saem da nossa boca. Porque ela pode causar um grande incêndio, pode matar pessoas, não só ferir, mas matar pessoas com a língua. E a gente vê no meio hoje evangélico uma briga, uma disputa, uma inveja, e um lutando contra o outro. E o diabo sentado dando risada. Olha, irmãos, ontem Deus me revelou uma nova porta, um novo propósito. Eu não vou falar agora para os irmãos, porque não é o caso. Mas ontem, assim do nada, Deus, iluminou. Quando chegar a hora eu conto. Eu estou tentando lembrar aqui o que eu queria contar aqui, uma outra experiência, mas fugiu da memória. Deixa eu dar um tempinho aqui. Deixa eu dar um tempinho para ver se eu consigo lembrar. Mas eu não lembrei. O Espírito Santo apagou. Vai ficar apagado também. É fiel, não me esqueceu. Só para concluir. Só para concluir aqui a mensagem. Então disse Adoni-Bedeque, 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Não para de pegar migalha. Pegando migalhas que cai da mesa do diabo. Quanta gente, irmão, que destrói a sua vida, a vida que Deus quer para você, na presença dele, e corre em direção contrária a buscar as migalhas que o diabo vai derrubar da mesa. Aparentemente, pode ser coisas boas, bonitas, agradáveis, mas você vai perder o equilíbrio, você vai perder a corrida. Amém? Paulo fala, não adianta, né? Não estamos aqui correndo por uma coroa corruptível, estamos correndo por algo muito maior.
ganhar almas. A Bíblia diz em Provérbios, o sábio é aquele que ganha almas. Amém? Então, eu vou ficar por aqui. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Companheiro, Melhor amigo, não está só, vai com você. Seu nome é Jesus, dono da vida. Deus de Judá, Deus de Judá, ó. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem. Entra até em fornalha, é poderoso, mandou glória a Deus. pra me guardar. Trabalhar, Não vamos trabalhar. tem tempestade Pega a espada. que ele não calme, ele na balança alegra minha alma, desceu lá da glória. Pai, abençoa teus filhos. Derrama a tua unção, Jesus, sobre a vida de cada um dos teus filhos. Eu repreendo agora toda enfermidade, toda luta, toda investida do inimigo, Senhor, que caia por terra agora. Teu sangue tem poder, Jesus. Vai repreendendo Satanás e seus anjos malignos. Guarda teus filhos. Faz um círculo de fogo ao redor dos teus filhos. Acampa teus anjos ao redor deles. Dá vitória em nome de Jesus. Glória a Deus, meu. Ai, você tá doido, meu. Ei, glória. Olha o Leozinho aí. Glória a Deus, irmão. Vamos começar louvando e adorando ao Senhor nosso Deus. Amém? Deus abençoe muitíssimo a vida dos irmãos. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Meu vitória. O que você tá bravo aí, rapaz? Vamos passear, vamos? Negócio de passear. Falou passear com ele.